Existem uniformes que não são apenas roupas. Alguns foram feitos para salvar vidas, proteger o corpo ou mostrar a disciplina e o poder de quem os veste. Neste vídeo, aqui estão alguns dos uniformes mais poderosos e mais conhecidos do mundo. Número 15. Nave espacial vestível da NASA. Quando um astronauta sai da nave espacial, apenas o traje espacial o separa do ambiente letal do espaço. Não há ar lá fora, o calor e o frio são extremos e há pequenos detritos voando em alta velocidade. Por isso, o traje espacial da NASA não é uma roupa comum, é como uma pequena nave espacial que você veste no corpo. O traje usado para caminhadas espaciais na Estação Espacial Internacional é chamado de Unidade de Mobilidade Extraveicular, ou EMU. Quando completo, ele pode pesar mais de 113 quilos na Terra. Esse peso não é sentido na microgravidade, mas ainda assim é difícil de se mover com ele. É grosso, rígido e pressurizado por dentro. Mesmo segurar uma ferramenta simples pode ser cansativo depois de algumas horas trabalhando no espaço. Antes de vestir o traje, o astronauta coloca primeiro uma roupa de resfriamento com pequenos tubos de água fria. Isso impede que o corpo superaqueça. Depois disso, vem as calças, botas, o peitoral rígido, mangas, luvas, capacete e a mochila de suporte de vida. A mochila fornece oxigênio e remove o dióxido de carbono. Ela resfria o corpo, fornece eletricidade e ajuda na comunicação. É necessário haver pressão dentro do traje para que o astronauta sobreviva. Mas se a pressão for muito alta, o traje fica rígido e ele terá dificuldade para se curvar ou mover os dedos. Uma das partes mais difíceis de fazer são as luvas. Elas precisam proteger as mãos contra temperaturas extremas e detritos. O astronauta precisa segurar ferramentas e peças pequenas da espaçonave. Então as luvas são ajustadas para encaixar perfeitamente nas mãos de cada um. Se estiverem muito folgadas, é difícil segurar. Se estiverem muito apertadas, as mãos se cansam e doem rapidamente. Qualquer dano no traje é perigoso. Se houver buraco grande ou perda de pressão, o astronauta deve retornar imediatamente à câmara de descompressão. Há um sistema de oxigênio de emergência, mas é só um backup temporário. Em 16 de julho de 2013, o astronauta italiano Luca Parmigiano sofreu um vazamento de água em seu capacete. Durante a caminhada espacial, a água aumentou até dificultar sua visão, audição e comunicação. Por causa da microgravidade, a água ficou presa em seu rosto em vez de cair e a caminhada espacial foi interrompida. Ele retornou em segurança à câmara de descompressão. A NASA considerou isso um dos incidentes mais perigosos da história das caminhadas espaciais. Alguns dos atuais EMUs também já são antigos, pois seu design principal vem da época do ônibus espacial. Muitas partes são constantemente consertadas e reformadas. Por isso, a NASA e a Axiom Space estão desenvolvendo um traje mais novo chamado AX-MU para as missões lunares Artemis. Foi projetado para ser mais fácil de mover, adaptar-se a diferentes corpos e ser mais resistente às condições difíceis da Lua. Mas ainda precisa passar por muitos testes antes de ser realmente usado. Na Terra, o uniforme é só uma roupa. Mas no espaço, o traje espacial é o próprio ar, a proteção e o sistema de resfriamento. E é a única maneira de manter o astronauta vivo. Número 14. O imponente chapéu de pele de urso dos guardas britânicos. Do lado de fora do Palácio de Buckingham, é fácil reconhecer os soldados vestidos com o uniforme vermelho e aquele grande chapéu preto. Isso é chamado de chapéu de pele de urso. Os militares britânicos ainda usam pele verdadeira de urso preto. Embora grupos defendam há muito tempo sua substituição por material sintético, isso se tornou parte do uniforme dos guardas de infantaria britânicos. Após a Batalha de Waterloo em 1815, os guardas granadeiros adotaram o estilo da Guarda Imperial Francesa, e mais tarde, outros guardas de infantaria também passaram a usá-lo. Ela pode chegar a quase 18 polegadas de altura. Também é pesada e quente de usar, especialmente durante o verão. Ela não oferece proteção contra balas e não é usada em combates reais. Sua principal função é a tradição e a identificação. Ela também faz a fileira de soldados parecer mais alta e intimidadora, mas os que usam isso não são atores, eles são soldados reais do exército britânico. Isso inclui os Grenadier Guards, os Coldstream Guards, os Scots Guards, os Irish Guards e os Welsh Guards. Eles foram treinados como soldados de infantaria e podem ser designados para operações militares, não apenas para guardar o palácio.
Quando estão de serviço de guarda, eles precisam permanecer alertas e disciplinados. Eles não devem simplesmente rir, conversar ou reagir aos turistas que estão incomodando. Mas não é verdade que eles não podem se mover. Eles podem marchar, gritar um aviso e agir quando houver uma ameaça ou alguém estiver atrapalhando seu dever. Eles também precisam suportar ficar em pé por muito tempo. O peso do uniforme, o calor, o frio, a chuva e a atenção de muitas pessoas. Por isso, o grande chapéu preto não é apenas decoração. Ele é um símbolo de mais de 200 anos de tradição militar. E também da disciplina dos soldados prontos para cumprir o dever cerimonial ou uma operação real de verdade. Número 13. O traje de proteção oculto do serviço secreto. Quando o presidente dos Estados Unidos é visto em um evento público, geralmente há homens vestidos com ternos escuros ao seu redor. Eles parecem homens de negócios ou funcionários comuns do governo, mas eles são agentes especiais do serviço secreto dos Estados Unidos. O terno deles não é apenas para parecer formal. Ele precisa esconder seus equipamentos de segurança enquanto permite que eles corram, lutem e protejam a pessoa que estão guardando. Uma das principais funções do serviço secreto é proteger o presidente, o vice-presidente, suas famílias, ex-presidentes e líderes estrangeiros em visita. Eles também fornecem segurança em grandes eventos que podem ser alvo de ataques. Quando estão em missão de proteção, os agentes precisam ser discretos e não chamar muita atenção. Eles devem ficar próximos ao presidente, mas não devem dominar todo o evento ou atrapalhar a circulação normal das pessoas. Por isso, costumam usar terno escuro, camisa branca, gravata discreta e sapatos engraxados. Isso passa uma aparência profissional e combina com lugares como a Casa Branca, prédios do governo, hotéis, aeroportos e reuniões diplomáticas. Mas o corte desse terno é diferente do terno de negócios comum. O paletó precisa ter espaço suficiente para o colete à prova de balas, equipamentos de comunicação e outros itens. Não deve ser óbvio que há algo escondido por baixo, mas também precisa ser fácil de abrir em caso de emergência. A parte dos ombros e dos braços é um pouco mais folgada. Isso é importante porque o agente pode precisar levantar os braços, puxar a pessoa que está protegendo ou cobri-la com o próprio corpo. Ele também precisa mover as pernas livremente, por isso não pode ser muito apertado. A calça. Ele deve ser capaz de correr rápido, se abaixar, pular ou lutar sem rasgar a roupa. Até mesmo os sapatos são importantes. Parece um sapato social comum, mas precisa ser confortável e ter uma boa aderência no chão. O agente pode correr em mármore liso, rua molhada, grama, escadas ou terra solta. Outra coisa fácil de notar em um agente do serviço secreto é o pequeno fone de ouvido em sua orelha. Ele está conectado ao sistema de comunicação segura, usado por toda a equipe de proteção. Por meio disso, eles conseguem compartilhar rapidamente para onde o presidente está indo, se há alguma pessoa suspeita ou se precisam mudar a rota. Mas não são apenas os agentes ao lado do presidente que oferecem proteção. Antes mesmo da chegada da pessoa que estão protegendo, outra equipe já examina todo o local. Eles verificam as entradas, saídas, telhados, prédios próximos, possíveis rotas de evacuação e lugares onde um atacante possa se esconder. Eles também se comunicam com a polícia local, equipes médicas de emergência, técnicos em bombas e outras unidades de segurança. Há agentes no meio da multidão. Tem gente de olho no veículo. Outros estão monitorando os arredores. Alguém prepara uma rota alternativa caso precise evacuar o presidente rapidamente. Isso mostra que os agentes ao lado dele são só uma parte de uma operação de segurança bem maior. O treinamento do serviço secreto é rigoroso. Agentes especiais aprendem a usar armas de fogo, defesa física, resposta a emergências, direção, investigação e assistência médica. Eles precisam tomar decisões rapidamente, mesmo quando o ambiente está caótico e não está claro de onde vem o perigo. Em seus treinamentos, eles praticam repetidamente diferentes cenários de ataque. Quando há um disparo ou alguém avança de repente, cada agente precisa saber imediatamente o que fazer. Alguém irá bloquear o possível agressor. Alguém irá proteger o presidente. Alguém irá levá-lo até o veículo ou para um local seguro. Eles não podem fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. Cada um tem um papel específico. A chamada formação de proteção também é importante. Esta é a disposição dos agentes ao redor da pessoa que estão protegendo. Isso varia conforme o local, número de pessoas e tipo de evento.
A formação se fecha mais ao atravessar grandes multidões, mas fica mais espaçado quando estão em um local controlado. Eles sempre observam as mãos das pessoas, o movimento da multidão, janelas abertas e qualquer coisa fora do lugar. Quando há um perigo real, o objetivo principal não é lutar por muito tempo. O primeiro trabalho deles é afastar imediatamente a pessoa que estão protegendo. Os agentes podem cobri-lo com seus próprios corpos. Empurram a pessoa protegida em direção ao veículo blindado e a evacuam para um local seguro. Número 12. O submarino vestível para mergulho em águas profundas. Quanto mais profundo o mergulho, maior a pressão da água. Em áreas muito profundas do mar, a pressão pode esmagar equipamentos comuns. Isso também é perigoso para o corpo humano porque afeta os pulmões, o sangue e o sistema nervoso. É aqui que entra o uso do traje de mergulho atmosférico, ou ADS. Parece um grande robô de metal, mas há uma pessoa dentro. É como um pequeno submarino em forma de corpo humano, não é como um traje de mergulho comum. No mergulho normal em águas profundas, o mergulhador respira um gás que precisa corresponder à pressão da água ao redor. À medida que ele desce, a pressão que seu corpo sente aumenta. Por causa disso, ele não pode simplesmente subir rapidamente para a superfície. Ele precisa parar em diferentes profundidades para que os gases dissolvidos em seu sangue e tecidos possam sair do corpo aos poucos. Isso é chamado de paradas de descompressão. Se ele subir muito rápido, pode ter doença descompressiva ou mal da descompressão. Isso pode causar dores intensas, paralisia, danos cerebrais e até morte. O traje de mergulho atmosférico é diferente. Ele mantém a pressão interna quase igual à pressão normal ao nível do mar. Mesmo que a pressão externa seja muito forte, o mergulhador não a sente diretamente. Como seu corpo não enfrenta a pressão elevada, ele dispensa as longas paradas de descompressão exigidas aos mergulhadores de águas profundas. Em alguns modelos, o ADS pode chegar a cerca de 2.000 pés ou mais de 600 metros. A Marinha dos Estados Unidos também usou esse sistema para que o operador pudesse trabalhar nessas profundidades enquanto permanecia sob pressão de uma atmosfera. O traje é muito pesado quando está em terra. Alguns modelos podem pesar centenas de libras. Uma pessoa normal não consegue levantar ou andar com ele normalmente. É necessário um guindaste ou equipamento especial para baixar o traje do navio para a água, mas, uma vez submerso, a flutuabilidade ajuda o traje. O peso dele é ajustado para que não afunde rapidamente nem flutue para fora da água. O corpo é feito de metal resistente ou material composto. Há partes grossas no peito, cabeça, braços e pernas para suportar a pressão externa muito forte. Há pequenos visores na frente para o mergulhador enxergar. A visão dele é limitada, especialmente quando a água está escura ou turva. Por isso, também há luzes potentes e, às vezes, câmeras que enviam vídeo para a equipe de apoio no navio. O corpo do ADS não é flexível como um traje de mergulho comum. Ele tem articulações mecânicas nos ombros, cotovelos, pulsos, quadris e joelhos. Isso permite que o mergulhador mova os braços e as pernas sem que a pressão da água entre, mas os movimentos são lentos e pesados. Ele não nada como um mergulhador autônomo. É mais como um operador que controla uma pequena máquina por dentro. Existem modelos que usam propulsores para se mover na água. Em outros trabalhos, o traje é baixado bem perto do local que precisa ser inspecionado. Nas pontas dos braços pode haver mãos mecânicas especiais ou ferramentas. Elas são usadas para segurar cabos, fechar válvulas, instalar equipamentos, coletar amostras ou realizar reparos. Ela não consegue fazer tudo o que a mão humana faz, mas é suficiente para alguns trabalhos em profundidades muito grandes e perigosas para um mergulhador comum. O ADS tem seu próprio sistema de suporte de vida. Ele fornece ar e remove o dióxido de carbono liberado pelo mergulhador. Ele também controla a temperatura e a umidade dentro do traje para que o mergulhador não sinta muito frio, calor ou dificuldade para respirar. Ele continua se comunicando com a equipe de apoio na superfície. A equipe monitora a profundidade, movimentos, condições do traje, suprimento de ar e outros sistemas. Normalmente, ele também está conectado ao navio por meio de um cabo ou umbilical. Isso pode fornecer comunicação, eletricidade e uma maneira de descer ou içar o traje. O traje de mergulho atmosférico é usado em mergulho militar, resgate de submarinos, operações offshore de petróleo e gás, inspeção e reparos subaquáticos. Quando ocorre um problema em um submarino ou em uma estrutura subaquática,
É muito importante ter uma maneira de levar uma pessoa até o local sem expô-la à mesma pressão do ambiente. Mas o ADS também não é perfeito. Ele é grande, caro, difícil de transportar e exige uma equipe de apoio completa. Os movimentos do operador também são limitados. Segundo a Marinha dos Estados Unidos, os antigos ADS eram pesados e pouco ágeis, por isso desenvolvem sistemas mais avançados e fáceis de usar. Se uma junta, o sistema de energia, comunicação ou o cabo de sustentação falharem, o mergulhador pode ficar preso em águas profundas. Por isso, cada vedação, válvula, junta, cabo e componente de suporte de vida é cuidadosamente inspecionado antes do uso. Dentro do traje, o mergulhador não sente diretamente a pressão do lado de fora, mas ele sabe que apenas alguns centímetros de material resistente o separam do mar, que pode esmagar o corpo humano. Por isso não é simplesmente um traje de mergulho comum. É um vaso de pressão para uma pessoa, um pequeno submarino que se usa no corpo. Número 11. O traje ghillie que faz o atirador de elite desaparecer. No campo de batalha, nem sempre a armadura mais grossa é a proteção mais eficaz. Às vezes, o soldado mais seguro é aquele que não pode ser visto. Esse é o objetivo do traje ghillie. É uma vestimenta de camuflagem usada por atiradores de elite, soldados de reconhecimento e outros militares que precisam permanecer escondidos enquanto observam o ambiente. Isso não torna a pessoa realmente invisível, mas quando é feito e usado corretamente, a pessoa pode ser confundida com grama, plantas, terra ou parte do ambiente. A camuflagem militar comum usa cor e padrão para combinar com o ambiente. O traje ghillie vai além disso. Ele altera o próprio formato do corpo. O olho humano reconhece facilmente uma cabeça redonda, ombros retos, 2 braços e um corpo simétrico. Mesmo que a cor da roupa seja igual à do ambiente, ainda é possível perceber o contorno claro de uma pessoa. Por isso, o traje ghillie é coberto com tiras bagunçadas de tecido, fibras de rede e outros materiais. Isso cobre o formato da cabeça e quebra a linha reta dos ombros. Como o formato da pessoa não fica mais claro, fica muito mais difícil de perceber. Não basta comprar apenas um traje ghillie pronto, é preciso modificá-lo de acordo com o local da missão. O traje é diferente para campos secos, florestas densas, terrenos nevados, lugares lamacentos e ambientes urbanos. Normalmente, há um uniforme base ou uma roupa leve. Ele é equipado com redes, juta, fibras sintéticas, cordões e outros materiais de camuflagem. Também são usados materiais resistentes ao fogo, pois o tipo antigo de juta ou plantas secas pode pegar fogo facilmente. O Exército dos Estados Unidos também criou kits que podem ser usados para montar, consertar e modificar o traje ghillie de acordo com o clima e a missão. Ao chegar no local propriamente dito, ainda se adiciona vegetação natural como grama, folhas, pequenos galhos e outras plantas do entorno. É muito importante pegar plantas frescas do próprio local. Se um tipo ou cor diferente de planta for colocada no traje, o atirador de elite ficará ainda mais visível. Também não se deve colocar em excesso. Se houver folhas e galhos demais, o traje ficará pesado e quem estiver usando terá dificuldade para se mover. Isso também pode prender nas plantas e fazer barulho, por isso é preciso equilíbrio. A silhueta do corpo deve ser quebrada, mas sem perder a capacidade de rastejar e usar o equipamento. A vegetação também é substituída com o tempo. As folhas frescas murcham e mudam de cor. Quando o que está preso ao traje já está marrom, mas o ambiente ao redor ainda está verde, a diferença fica fácil de perceber. Até mesmo o rifle e outros equipamentos precisam ser camuflados. Não adianta esconder o corpo se a forma reta e escura do cano do rifle ainda pode ser vista. Por isso, ele também é coberto com material de camuflagem, mas não deve cobrir a mira, as partes móveis ou o cano. O rosto e as mãos também são muito importantes. Mesmo que apenas uma pequena parte da pele esteja visível, ela pode refletir a luz. Por isso, o atirador de elite usa pintura facial, luvas, véu ou malha para reduzir o brilho da pele. Mesmo com um traje perfeito, ele não funciona se quem o usa se mover errado. O olho humano percebe melhor objetos em movimento do que parados. Por isso, o atirador de elite se move devagar. Ele não simplesmente se levanta ou rasteja rapidamente. Ele se move um pouco, para, observa e só então avança novamente. No treinamento de aproximação, o atirador de elite deve chegar à área de observação sem ser visto pelos instrutores. Os instrutores usam binóculos e outros equipamentos ópticos para procurá-lo. Eles sabem de um atirador de elite se aproximando, mas podem ter dificuldade de vê-lo se ele estiver bem camuflado
e se mover bem. O exército dos Estados Unidos ensina que o atirador de elite deve usar a vegetação ao redor, sombras, cobertura e movimentos lentos para não ser percebido. Ele não simplesmente atravessa áreas abertas. Ele escolhe um fundo que combine com seu traje. Ele evita criar uma silhueta no topo da colina, porque é fácil ver o formato do corpo quando está na frente de um céu claro. Ele também evita movimentos bruscos na grama e nos galhos. Quando uma planta se move mesmo sem vento, isso pode ser notado pelo observador, então ele move o corpo com cuidado para não mexer na vegetação ao redor. Até mesmo a luz precisa ser observada. A luneta, binóculos, relógio, pele ou equipamentos de metal podem brilhar quando atingidos pelo sol. Um pequeno reflexo pode revelar sua posição. Ele também precisa controlar o som. O farfalhar do tecido, o choque dos equipamentos, cortar um galho ou respirar forte podem ser ouvidos quando o ambiente está silencioso. O uso do ghillie suit também impõe um grande desafio físico e mental. Ele é quente porque é grosso e tem muitos materiais presos. Também pode entrar lama, água, poeira e insetos. Às vezes, o atirador de elite precisa ficar em uma posição por muitas horas. Ele não pode simplesmente se levantar quando a perna fica dormente. Também não pode coçar rapidamente quando um inseto está rastejando em seu rosto. Mesmo pequenos movimentos são notados por quem observa. Ficar no local vai além de se esconder. Ele também precisa observar, coletar informações, identificar a localização do inimigo e relatar o que vê para sua unidade. Em algumas missões, as informações que ele consegue são mais importantes do que disparar o rifle. Por isso, paciência, memória, comunicação e tomada de decisão correta são essenciais. A ghillie suit é apenas uma ferramenta, ela não esconde automaticamente uma pessoa. Mesmo com cor, movimento, fundo, iluminação ou posição errados, ele ainda pode ser encontrado. Mas quando se combina o traje certo, o terreno certo e uma disciplina extrema, uma pessoa pode olhar diretamente na direção do atirador de elite e ainda assim não perceber que há alguém ali. Em toda a lista, há uniformes que mostram autoridade, há uniformes que oferecem proteção contra fogo, explosões, o espaço e as profundezas do mar. Mas o traje ghillie é diferente. Ele não mostra que a pessoa que o veste é poderosa. Sua verdadeira força está em apagar a forma de quem o usa, esconder seus movimentos e fazê-lo parecer parte do próprio ambiente. Quando funciona corretamente, nenhum soldado será visto. Apenas grama, apenas terra e uma parte silenciosa do ambiente que o inimigo não sabe que já o está observando. Número 10. A última defesa do técnico em bombas. Quando uma bomba é encontrada, todos se afastam, mas é o técnico em bombas que precisa se aproximar. Ele veste o traje antibomba, que pode pesar mais de 36 quilos. Ele é revestido com materiais resistentes e tem um capacete feito para reduzir os danos causados por estilhaços, fogo e pressão da explosão. Mas ele não oferece proteção completa. Ele consegue parar ou atenuar alguns pedaços de metal que voam durante uma explosão. Mas se a bomba explodir bem aos pés do técnico, pode ser que o traje não aguente a força da explosão. Como é pesado, quente e a visão é limitada, cada passo é lento e cuidadoso. Eles usam robôs e outras ferramentas sempre que possível. Mas há momentos em que uma pessoa ainda precisa se aproximar para examinar ou desativar a bomba. Por isso, o traje antibomba não é garantia de segurança. Esta é a última proteção de quem se aproxima do perigo enquanto os demais ficam afastados. Número 9. O uniforme renascentista da Guarda Suíça. O colorido uniforme da Guarda Suíça é um dos símbolos mais conhecidos do Vaticano. Ele tem as cores azul, vermelho e amarelo. Inclui mangas bufantes, calças listradas, casaco branco, boina colorida, luvas, cinto e espada cerimonial. Cada uniforme é feito sob medida para se ajustar perfeitamente a quem o veste. Mesmo parecendo algo vindo da época da Renascença, não é apenas uma fantasia. Seu design moderno foi ajustado no início do século XX. Embora seja baseado em roupas militares europeias mais antigas, os guardas suíços também não são atores. Eles são soldados suíços treinados que protegem o Papa, sua residência e as áreas importantes do Vaticano. O uniforme cerimonial é grosso e não muito prático, mas seu propósito é claro. Ele mostra a tradição que começou em 1506 e o dever deles de proteger o líder da Igreja Católica. Número 8. A batina branca do Papa nas cerimônias no Vaticano. É fácil reconhecer o Papa por causa de sua batina branca. Normalmente ela é acompanhada por uma faixa branca
e um pequeno solidéu branco chamado zuqueto. A roupa branca é o símbolo claro de sua função como líder da Igreja Católica. Antes do início do conclave, o alfaiate do Vaticano prepara batinas brancas em vários tamanhos. Quando um novo Papa é eleito, ele é levado para uma pequena sala perto da Capela Sistina, conhecida como Sala das Lágrimas. Lá, ele veste a batina branca pela primeira vez antes de aparecer para quem espera na Praça de São Pedro. Ele entra no conclave como cardeal vestido de vermelho, mas sai de lá transformado. Quando está de branco, é o novo Papa. Com a simples troca de roupa, mostra-se ao mundo inteiro que a Igreja tem um novo líder. Número 7. O jaleco branco protetor do chefe. Quase todas as partes do jaleco tradicional de chefe têm uma função prática. Ele é branco, porque é fácil ver quando a roupa está suja. Isso é essencial na cozinha, onde a limpeza deve ser controlada. O jaleco tem abotoamento duplo. Quando a frente fica suja, você pode dobrar o painel mais limpo por cima. O tecido grosso também ajuda como proteção extra contra o calor, vapor e líquidos quentes. Tradicionalmente, também se usam botões de pano com nó. Eles não derretem ou esquentam facilmente como alguns botões de metal ou plástico. Também é possível abrir rapidamente o casaco caso seja derramado óleo ou água quente. Por isso, o jaleco do chefe não serve só para parecer profissional. Ele foi feito para higiene, proteção e para facilitar o trabalho rápido dentro de uma cozinha quente e movimentada. Número 6. Peruca tradicional dos tribunais britânicos. Em alguns tribunais da Inglaterra e País de Gales, juízes e advogados ainda usam perucas brancas, principalmente em casos criminais. Essa tradição começou no século XVII, quando o uso de perucas era popular entre os ricos e profissionais. Mais tarde, essa moda acabou desaparecendo, mas isso permaneceu na profissão jurídica como símbolo de autoridade, experiência e imparcialidade do tribunal. As perucas jurídicas, geralmente de crina de cavalo e feitas à mão, incluem um modelo curto para audiências e outro longo para cerimônias. Mas elas já não são usadas em todos os casos. Em muitas audiências civis e de família, os juízes já não usam peruca. Mesmo com a redução do seu uso, ela continua sendo parte de uma tradição de centenas de anos dos tribunais britânicos. Número 5. As 4 listras do comandante. É fácil reconhecer o piloto de avião pelo seu paletó escuro, camisa branca, boné justo e as faixas nos ombros ou nas mangas. Esse design se tornou popular no século XX e foi inspirado no uniforme dos oficiais navais. O objetivo era tornar a tripulação de voo mais profissional e fácil de reconhecer. Em várias companhias aéreas, o comandante usa 4 listras e o primeiro oficial 3, mas isso pode variar conforme a empresa. Isso não melhora a habilidade do piloto, mas ajuda a mostrar quem tem a maior responsabilidade no cockpit e também dá confiança aos passageiros. Antes mesmo do avião decolar, o uniforme já cumpre sua primeira função: mostrar que há uma tripulação treinada responsável pelo voo. Número 4. O uniforme de prisão altamente visível. Nem todos os presos nos Estados Unidos usam laranja. Há prisões que também usam uniformes caqui, verdes, azuis, brancos ou listrados. A cor laranja é usada porque é fácil de ver e difícil de esconder na maioria dos lugares. Quando um preso foge, fica mais fácil para os guardas e para o público reconhecê-lo. Os uniformes iguais também ajudam a identificar rapidamente quem é o detento e a que grupo de segurança ele pertence. Em algumas instalações, a cor varia dependendo da classificação ou da parte da prisão, mas, por causa dos filmes e programas de televisão, o macacão laranja se tornou a imagem mais conhecida dos presos na América. Não é apenas uma roupa simples. Ela é usada para identificação, segurança e para o rápido reconhecimento dentro e fora da prisão. Número 3. O traje colorido do matador é chamado de traje de luzes ou traje de luzes. Ele é bordado com fios metálicos, lantejoulas e miçangas que brilham quando atingidos pela luz. É feito à mão e ajustado perfeitamente ao corpo do matador. O uniforme é pesado e apertado, por isso alguém ajuda o matador a vesti-lo. A jaqueta rígida também ajuda a manter o corpo ereto enquanto está na arena. Pode custar alguns milhares de dólares dependendo do tecido e do design, mas não foi feito para proteger o matador contra os chifres do touro. O principal objetivo disso é tornar a tourada mais grandiosa e chamativa. Número 2. Os Beefeaters da Torre de Londres. Os Yeoman Warders, mais conhecidos como Beefeaters,
são os guardas cerimoniais da Torre de Londres. Eles não são atores. Eles são ex-membros seniores das Forças Armadas Britânicas, com longos anos de serviço militar e um bom histórico. Eles moram com suas famílias dentro da própria torre. Eles vigiam o local histórico, conduzem passeios e ajudam a proteger as joias da coroa. Eles usam um uniforme azul escuro e vermelho para o serviço diário. Em eventos reais importantes, eles vestem um uniforme escarlate e dourado mais elegante. Eles também participam da cerimônia das chaves. À noite, eles formalmente fecham e trancam os portões da torre em uma tradição que já dura mais de 700 anos. Não está claro de onde veio o apelido de Beefeater. Segundo uma explicação conhecida, eles antigamente tinham permissão para comer carne da mesa real. Número 1. O macacão de corrida resistente ao fogo da Fórmula 1. O macacão de corrida do piloto de Fórmula 1 é feito para lhe dar tempo precioso para escapar caso seu carro pegue fogo. Ele é feito de várias camadas de material resistente ao fogo, como o Nomex. Não queima, derrete ou gruda facilmente na pele. E não é só o macacão que é resistente ao fogo. Também inclui a roupa de baixo, balaclava, luvas, meias e botas. Assim, o piloto fica coberto da cabeça aos pés. Cada macacão é feito sob medida. Precisa ter o ajuste certo para que o piloto possa se mover livremente e sair rapidamente do cockpit em caso de emergência. De acordo com o atual padrão de segurança da FIA, o tecido, as costuras e outras partes do macacão são rigorosamente testados contra fogo intenso e calor. Ele não consegue proteger o piloto por muito tempo, mas alguns segundos extras podem ser suficientes para ele soltar o cinto de segurança, sair do carro e se afastar do fogo.